Graça e paz, queridos. Meu nome é Luiz Carlos, esse é o canal Querigma e estamos falando numa série sobre propósito. E aí, você já descobriu qual o seu propósito? Eu gostaria aqui de falar com os irmãos, com os amigos, sobre uma pessoa da Bíblia, um personagem da Bíblia que descobriu o seu propósito e tinha o seu propósito. Em Gênesis capítulo 37, no versículo 3, fala que José era filho da velhice de Jacó. E o interessante é que a mãe de José, em capítulos anteriores e versículos anteriores, fala que ela não conseguia gerar filhos. Ou seja, aí já percebemos que José é um milagre. Deus tinha um propósito na vida de José. E nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 6, vamos meditar nisso. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que vossos molhos rodeavam e inclinavam ao meu molho. Então disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Tu deverás e terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu, e a seu pai disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos inclinarmos perante a ti em terra? Bem, nós conhecemos bem essa história. José, ele teve um sonho, e através desse sonho ele acaba de descobrir qual era o seu propósito. Ele sabia que Deus tinha um plano para a sua vida, só que mais à frente nós sabemos a consequência. Depois dele ter contado o seu sonho para os seus irmãos já ficavam mais aborrecidos com ele. E aí ele passa por algumas situações que acabam não simplesmente matando os seus sonhos, mas acabam ensinando a José a trilhar o seu caminho dentro do seu propósito. Um pouco mais à frente nós percebemos que ele foi tratado como morto, porque seus irmãos ali atiraram ele no poço, com o propósito inicialmente de alguns de matar. Ele, mais à frente, ele é vendido como escravo. Você imagina só, uma pessoa que tinha um propósito, uma pessoa que teve uma revelação de Deus, e que algo que confirmava o seu coração, que Deus tinha algo grande para fazer e realizar sobre a sua vida. Ele é atirado no poço e mais à frente vendido como escravo. E mesmo assim, sendo tratado como escravo, ele trabalhava na casa de Potifar e se manteve firme no seu propósito com Deus. Por quê? Porque ele cuidava das coisas de Potifar. Ou seja, na escola da vida ele já cuidava das coisas. Ele já passava por um treinamento. Ele já passava num processo de cuidar daquilo que mais à frente o Senhor tinha preparado para ele. Mas o que acontece com José? Ele é provado ali, né? A esposa de Potifar tenta atacá-lo de uma certa forma. A palavra diz que ele era formoso e ela tenta atacá-lo. E por ele resistir e manter a sua integridade, ela faz a sua falsa acusação. E aí José passa por uma próxima etapa na sua vida. Ele passa a ser condenado como um prisioneiro, né? Ele passa para a prisão e ele vai para essa segunda etapa de fazer o quê? De cuidar. Ele cuida dos prisioneiros. Ele não é um simples prisioneiro, mas por ele ser uma pessoa abençoada, um homem que já tinha um propósito de cuidar, ele cuida dos prisioneiros. E ele tinha esse acesso, né? Dentro desse processo do cuidar, Deus ele já preparava José. Nós não enxergamos na palavra José reclamar, nós enxergamos José cuidar, José continuar no seu propósito, firme naquilo que Deus determinou para a vida dele. E qual é a consequência? Mais adiante, ele
ele fala com o faraó, né? Ele é a única pessoa que consegue desvendar, de trazer à tona o sonho de faraó, os seus significados, e com a conclusão disso, ele se torna governador. Ou seja, ele cuidou da casa de Potifar, e depois ele vai cuidar dos presos, e agora ele vai cuidar do Egito, e agora ele vai cuidar das outras nações que passam por momentos difíceis. Mas o que ele fez? Ele cuidou daqueles que, de repente, de uma certa forma, achavam que estavam condenando. Ele cuidou do seu povo, ele cuidou dos seus irmãos. O propósito de José era cuidar do seu povo. O propósito de José era glorificar o nome do Senhor. Qual é o seu propósito? José, ele tinha o seu propósito, ele caminhou com o seu propósito. E no final, por mais que seus irmãos achassem que José ia se vingar, ele falou para os seus irmãos: Deus, ele fez aquilo que é... Deus, ele tornou aquilo que parecia mal, ele tornou em bem. Por quê? Porque ele entendeu que existia um propósito de Deus para a sua vida. E você, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você já sabe? Pergunte a Deus qual é o propósito, que Deus, ele vai falar ao seu coração. Mas passe por todas as etapas, passe com Deus, porque você vai chegar ao seu propósito. Se gostou, comenta aí, compartilha. Um abraço, fique na paz.